Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mais importante que alcançar a bênção é permanecer na graça de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós conhecemos a Sua palavra, a nossa fé, ela começa a nascer. Assim como uma semente de uma planta, a nossa fé, ela se desenvolve dentro do nosso coração. Então nós temos a semente, o nosso coração é o solo. Se nós fôssemos pensar no processo de crescimento de uma planta, quantas coisas mais ela precisaria, quantas novas características ela iria adquirir. Então, quando a gente olha uma sementinha e uma árvore muito grande, nós temos dificuldade de entender que daquela pequena semente veio algo tão grandioso. E junto disso, vem outras características que antes ela não tinha. E a nossa vida também ela é assim, algo sem forma, sem cor e sem propósito. E tudo isso só acontece quando nós estamos ao lado do Senhor. Mas para que essa planta ela possa crescer, ela tem outras necessidades. Ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de cuidados. Quem tem cuidado de nós? Quem será que é a água que nós precisamos? O que será que é a luz? Então nós não devemos buscar o Senhor baseado apenas nos nossos interesses, porque a nossa necessidade ela é diferente. Então quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós lemos a Sua palavra e a Sua fé aumenta dentro do nosso coração, já não temos mais dúvidas, já não temos incertezas. A nossa vontade é servir ao Senhor, é servir ao amor. Encontramos em nós as virtudes de Deus. Aquilo que antes nós esperávamos sentir quando alguém pudesse chegar, nós descobrimos que poderia ser sentido sim na presença do Espírito Santo e pela graça de Deus. Se a gente olha a história de Salomão, foi ele que foi construir o templo de Deus. Ofereceu sacrifícios, fez grandes coisas, foi conhecido pela sua sabedoria, mas também foi conhecido pela sua desobediência. E nossa vida às vezes acaba acontecendo isso. Quando nós somos obcecados por alguma coisa, nós queremos aquilo a todo custo, aquilo é o nosso sonho. E depois que acontece? Qual é o plano? E Salomão não tinha um plano para depois. A missão dele, ele sabia que era construir o templo de Deus, porque o seu próprio pai tinha deixado material para que isso pudesse ser possível. E demorou 46 anos. Então, durante 46 anos da sua vida, ele se dedicou a isso, ele buscou isso, ele quis isso. Se a gente vai lá em 2 Crônicas 7, versículo 11, 17 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certos. E se você, Salomão, me servir fielmente, como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governada pelos seus descendentes. Então aqui é um relato sobre a construção do templo, bem no comecinho da Bíblia. Salomão tinha conseguido fazer aquilo que ele se dedicou a fazer.
e nós vamos perseguir certas coisas na nossa vida, nós vamos colocar metas. Ah, minha casa própria, eu quero trabalhar, eu quero me formar na faculdade, eu quero casar, eu quero ter filhos. E nós construímos essas relações e vivemos buscando essas coisas. Salomão também tinha um objetivo na vida dele. E essa passagem ela está dizendo, olha Salomão, você tinha que construir o templo e você construiu. Você tinha que construir um palácio e você construiu. E nesse processo tudo deu certo. O que será que é a graça de Deus aqui ou será que é a bênção? A palavra fala que a graça é o favor imerecido. Não é algo que nós recebemos por mérito, mas é algo que Deus nos dá de forma gratuita. Se a gente fosse pensar na analogia da planta, o que seria a água? O que seria a graça? A graça seria a água. Se a gente vai lá em Eclesiastes, Deus fala que a chuva cai sobre os bons e sobre os ruins. Então a água, a graça de Deus, ela está sendo derramada sobre todo mundo. Só que a água só faz sentido para quem tem uma semente. Porque a água faz essa semente crescer. E o que é a bênção? A bênção é aquilo que nós vamos recebendo de Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, por nós estarmos obedecendo Ele. É aquilo que é necessário para se viver. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E que coisas eram essas? O que comer, o que beber e o que vestir. Então a bênção é aquilo que tange sobre a minha vida, é algo que eu consigo ver. Só que sem a graça de Deus, sem o favor de Deus e sem a presença de Deus, eu tiro a água daquela planta. E ainda que seja uma planta muito grande, sem água ela vai morrer. Depois disso, Salomão está orando e conversando com Deus. E Deus começa a dizer algumas coisas para ele que parecem estranhas àquele momento. Porque não dá a impressão que se depois de 46 anos ele servindo a Deus, Deus já tinha uma relação de confiança com ele? Ou não? Por que Deus diria esse tipo de coisa? Pensa comigo, nós estamos numa festa de construção do templo, 46 anos, praticamente uma vida, sendo dedicada a Deus e buscando todos os dias fazer. E nós chegamos nesse objetivo. Não dá a impressão que nós já garantimos aquilo que é necessário? Ah, eu já zerei o jogo. O meu propósito, tá vendo esse templo? Eu ajudei a fazer. Como se a nossa vida ela tivesse um momento que nós fôssemos chegar e falar, daqui eu já não preciso mais de Deus, daqui eu já não tenho mais o que sonhar, daqui eu já não tenho mais sentido e eu já não tenho mais propósito. E se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, Deus chegou nele e falou, Salomão, você vai continuar me servindo, mesmo depois disso tudo que você fez, de forma fiel, de forma integral? O seu pai me serviu desse jeito. Se as bênçãos que você recebeu do seu pai foi graças à fidelidade que ele teve comigo, porque a graça eu coloquei sobre a vida dele. Eu dei água para que ele pudesse crescer. Eu dei bênçãos para que ele pudesse prosperar, para que ele pudesse se livrar dos inimigos dele. Você vai continuar sendo como seu pai? E se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar. Olha que, mesmo depois dele ter construído o templo, Deus foi lá e fez uma afirmação muito forte. Você precisa continuar me obedecendo, você precisa continuar seguindo as minhas leis e cumprindo as minhas ordens. Hoje isso acontece com a gente? Sim, através do Espírito Santo, através do nosso coração. Nós sabemos o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus através dos nossos sentimentos. Você não se torna ansioso, você não se torna triste, você não fica descontrolado, descompensado, você não tem raiva, você não tem ódio, mágoa, frustração, essas coisas pelo que acontece com você, mas por você acreditar nas coisas erradas. Então Deus está dizendo, esse não é o caminho. Salomão, você quer continuar no caminho, Salomão? Eu vejo que você tem uma árvore, Salomão.
mas você precisa da água para que essa árvore ela possa continuar. Então não pensa que Deus é um objetivo. E você não ora para Deus restituir a minha família? Tá bom, oramos. Deus restituiu a tua família, e aí? Já não precisa mais de oração? Já pode ficar feliz de novo? Já pode esquecer Jesus em algum lugar? Pode fechar a Bíblia? Pode deixar de acordar cedo? Acabou a campanha? Então eu firmarei o seu poder como rei. Olha que mesmo depois de Salomão ter ficado servindo Deus tanto tempo, ele não tinha firmado o poder. Eu já li 2 vezes a Bíblia. O que isso significa? Nada. Eu vou na igreja faz 15 anos. O que isso significa? Nada. Eu sou ministra da Eucaristia. O que isso significa? Nada. Nada. Nada dessas coisas significa nada. O que significa é a graça e a bênção de Deus e a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo, porque não é por mérito. Então eu posso ter feito diversas coisas, evangelizado, ajudado, isso e aquilo, e o que isso garante? Nada. Para mim poder firmar no lugar que eu estou, Deus disse algo: você precisa continuar servindo, obedecendo as minhas leis e os meus mandamentos, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Então ainda existia uma condição. Olha, para você sentar num trono onde é a casa de Deus, é o Senhor, não pode ser de qualquer jeito. Você não pode me servir de qualquer jeito, você não pode me adorar de qualquer jeito, você não pode fazer as coisas da forma que você quer. E nós sabemos o que aconteceu com Salomão. E como depois de tudo isso que ele fez, ele já achou que ele podia relaxar. Esse é o depois que eu sempre pergunto para vocês. E depois? Você está aí buscando alguma coisa, você está almejando alguma coisa? Amplie esses planos seus. Pensa na eternidade, pensa no depois. A bênção, ela sempre vai chegar na nossa vida, é sobre isso que a frase fala. A bênção não é o mais importante. O mais importante é a graça de Deus, é o favor que nós recebemos. Paulo, em certa vez, ele diz que tem um espinho na carne, não fica muito claro o que significa isso. E ele ora para Deus pedindo para que esse espinho seja tirado. Ele orou 3 vezes. E Deus diz: Paulo, a minha graça é tudo que te basta. Porque quando você está fraco, eu te faço forte. Então a graça de Deus é tudo que nós precisamos. As bênçãos, elas vão acontecer na nossa vida, a prosperidade, as coisas materiais, tudo aquilo que traz conforto para a nossa vida de alguma forma. Mas a graça ainda ela continua sendo mais importante. Se a gente vai em 2 Crônicas 7, versículo 19 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhe dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? Então essa é a continuação da passagem de cima. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, nós podemos deixar de seguir Jesus Cristo? A nossa fé, ela é assim? Eu vou, busco a palavra, eu me arrependo, eu oro, eu jejuo, eu me batizo, eu faço campanha, eu me dedico, acordo antes, vivo aquilo por um tempo. Aí depois eu acho que a minha vida ficou bem, que é o que acontece com muitas pessoas. Elas começam a ouvir o devocional,
vai melhorando as coisas e isso. Daqui um pouco encontra o amor, ou encontra alguém, ou encontra aquilo que elas queriam. A primeira bênção chega na vida dessa pessoa e ela troca tudo por essa bênção, achando que já é o suficiente, que se Deus está abençoando a vida dela é porque Deus gosta dela, então ela já não precisa fazer mais nada, porque daí já não precisa mais ter relacionamento, como se o relacionamento fosse um fardo ou se fosse uma prova. E não é. Nós buscamos o Senhor porque os frutos e as virtudes deles estão em nós e nós sentimos bem na presença. Nós buscamos para estar perto dele, não por aquilo que ele pode oferecer. É muito diferente. Se desobedecerem as leis e os mandamentos que lhe dei, deixou de seguir, deixou de obedecer, o que acontece? E adorarem e servirem outros deuses. Então Deus está falando, você quer acreditar em alguém? É em mim. Você quer servir alguém? Que seja a mim. Você quer obedecer alguém? Que seja a mim. Então nós temos que estar integralmente à disposição de Deus. Não é no momento que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero, da forma que eu imagino. Ou eu estou 100% ou eu estou nada. Você acredita em horóscopo? Você acredita que alguma coisa pode predizer o futuro? Que alguma simpatia pode trazer algum tipo de benefício para você? Que existe alguma forma da gente burlar esse mundo? Trazer o amor, obrigar alguém a fazer alguma coisa que ela não esteja com vontade? Você já parou para pensar que às vezes as nossas orações são isso? Nós queremos obrigar outras pessoas a fazerem o que nós achamos que é o melhor para nós ou o melhor para elas, tirando o direito de escolha e liberdade. A nossa fé começa quando nós escolhemos buscar a Deus. Deus ele sempre esteve lá, a graça sempre esteve lá abundantemente. Só que a graça sem a fé, ela não serve de nada. Porque nós não podemos reconhecer. É como se eu não quisesse abrir os meus olhos para poder ver a luz. Então eu posso adorar outros deuses? Eu posso deixar de obedecer? Eu posso deixar de servir? Posso. Mas qual é o custo disso? Então os arrancarei da terra que lhe dei. O que vai acontecer se deixar de servir? A bênção vai ser removida da vida dessa pessoa. Então tudo aquilo que você ganhou, que você conquistou, que você achou, vai ser tirado de você. Tudo aquilo que hoje na tua vida pode parecer o teu porto seguro, os frutos, que você achou que por causa que com o tempo que você serviu já era o suficiente, sem pensar no depois, sem pensar em mais nada. Deus está dizendo, olha, essas coisas elas vão ser tiradas, porque elas não são suas, elas são minhas. As coisas que Deus nos dá não são nossas, são deles. E nós teremos enquanto Ele estiver na nossa vida, enquanto existe um propósito para nós, porque a partir do momento que não tiver mais propósito, acabou todas essas coisas. Cada vez as coisas elas vão ficar piores. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Deus ele não tem apego por nada desse mundo. Por mais que o templo seja o dele, não adianta ele ter um templo se ele tem um povo rebelde e desobediente. Ele quer que as pessoas conheçam pelo nosso comportamento, por nós sermos a imagem e a semelhança de Cristo. Não porque nós temos um templo, não é porque a minha igreja é muito grande. Isso não tem nada a ver. Olha como Deus está levando em conta o relacionamento do povo com Ele. Não a bênção propriamente. Vocês querem só o templo? Tá aqui o templo. É isso que vocês acham que é o grandioso que você fez? Isso daqui não serve nada. Eu construí esse lugar para vocês me adorarem porque vocês são o meu povo. Mas se vocês deixarem de ser o meu povo e começar a buscar outras coisas, eu não quero saber nada disso. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo que agora é tão glorioso. Olha como Jesus, como o Senhor, ele já vinha dizendo o que iria acontecer naquele lugar. Deus ele sempre teve um plano. Ele sabia que o povo ia ser rebelde. Ele não deu esse conselho àquelas pessoas, ou essa orientação, ou esse aviso, ou esse alerta, ou essa exortação, ou como os outros gostam de falar, ele não cagou na cabeça de Salomão. Nossa, acabei de fazer o templo, você vai cagar na minha cabeça? Nada que eu faço tá bom. Nada que eu faço tá bom. Fiquei 46 anos servindo e não tá bom. Não tá bom.
Você acha que você fez demais para Deus? Olha o tamanho do teu pecado, olha o tanto de coisa que você fez, olha os teus pensamentos, olha o teu coração. Antes de vir reclamar de qualquer exortação de Deus e achar que precisa aliviar a carga quem está colocando é você mesmo, com esses sonhos mortos. E aí? Agora a culpa é de Deus quando Ele diz a verdade e a verdade é contra aquilo que você imagina? E hoje nós passamos lá em Jerusalém e está como esse templo? Só tem a parede, está destruído. Será que ele foi destruído porque o povo obedeceu a Deus? Porque colocou os mandamentos em primeiro lugar? Porque eles seguiram ao Senhor? Ou não? Fizeram tudo exatamente ao contrário. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com essa terra e com este templo? Por que será que Deus fez isso? Por que será que você tem perdido as coisas na sua vida? Por que antes você se dedicava e hoje você não se dedica mais? Você quer desviar uma pessoa da igreja? De Deus, da palavra? Coloca um relacionamento, um amigo errado. Foi o que aconteceu na vida de quem? De Salomão. Começou a adorar outros deuses, começou a buscar relações fora daquelas que Deus permitia, começou a fazer tudo do jeito que ele achava que tinha que fazer, porque ele era muito sábio. Nem Salomão, com toda a sabedoria do mundo, conseguiu fazer dar certo algo sem Deus. E sem isso, não existe. Então nós podemos entender que quando nós olhamos a nossa vida sem Deus, nós somos algo sem forma, assim como uma semente. E essa semente, ela começa a tomar algum tipo de forma quando? Quando nós começamos a ler a palavra de Deus. O verbo se fez carne e o verbo era Deus. Sem a palavra, você esquece. Não tem como a gente começar a nossa fé sem a palavra de Deus. É por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias. Porque todos os dias nós semeamos e colhemos de forma abundantemente. Já pegou a tua semente? Já começou a ler a palavra de Deus? Está praticando isso todo dia? E essa semente, ela serve para quê? Eu preciso, para que essa semente ela possa crescer, eu preciso colocar ela em algum lugar. Eu preciso colocar ela no solo. E o que é o solo para nós? É o nosso coração. Aonde eu coloco a palavra de Deus? Dentro do meu coração. A própria Bíblia ensina isso. Coloquei a palavra dentro de mim, dentro do meu coração, para não pecar contra ti, para saber o que te agrada e o que não se agrada. É nele que eu cultivo a minha fé, a minha crença e tudo aquilo que Deus tem me dado, eu coloco dentro do meu coração. Mas adianta eu ter o solo e ter a semente, eu ter a terra? Não. Eu preciso do quê? Da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Então essa água, que é a graça de Deus, ela começa a regar essa sementinha. Ela começa também a trazer os nutrientes necessários para que essa planta ela possa começar a se desenvolver e a criar raízes. E conforme nós vamos criando raízes, essa plantinha ela vai começando a crescer, mas para que ela possa crescer eu preciso receber mais uma coisa, a luz do sol. E o que é a luz do sol? É justamente a bênção. É algo que nós vamos recebendo todos os dias. Tem bênção que talvez a gente acha que vale a mais. Tem bênção que aparentemente a gente não consegue reconhecer. Mas sempre Deus tem colocado algo na nossa vida que é fundamental para o nosso chamado, para a nossa existência, para o nosso sustento, para a nossa caminhada dentro dessa vida. Então nós temos a semente, que é a nossa fé, nós temos o solo, que é o nosso coração, nós temos a água, que é a graça, e nós temos as bênçãos. O que mais que tem? Tem os dons de Deus, que seriam como se fossem as folhas, que podem servir outras pessoas. Depois que uma árvore cresce, você não consegue entrar embaixo dessa árvore e ficar na sua sombra, os pássaros não conseguem fazer casa e fazer ninho nesse lugar. Depois que essa planta cresce, o que acontece? Ela começa a dar frutos. Olha, até as mesmas analogias que Jesus faz, os frutos do Espírito Santo.
paz, amor, alegria, amabilidade, humildade, autocontrole, domínio próprio. Então, como nós permanecemos sendo cultivados por Deus, recebendo aquilo que vem de Deus, que nos permitia crescer, nós começamos a dar frutos. E no final essa árvore cresce. Nós estamos nos tornando maduros na fé, maduros naquilo que Deus coloca. Nós estamos nos santificando. Então olha como é um processo isso, que começa na onde? Na palavra. Não adianta nós ficarmos perseguindo apenas as bênçãos. Quando ora só quer a bênção. Sendo que o mais importante é a graça de Deus. E a graça está sendo derramada de forma abundante na vida dos bons e dos maus. O problema é que sem o resto das coisas, ela não tem significado nenhum. E nós precisamos começar a nos arrepender. Nós precisamos começar a pensar na nossa vida, a pensar na razão dos nossos sentimentos. Por que o meu coração tem doído? Por que eu tenho feito isso? Por que tem coisas que têm me incomodado que antes não incomodava? Porque conforme nós vamos despertando para o Senhor, nós temos uma consciência maior, um entendimento maior, uma sabedoria maior. E isso vem trazendo outras coisas para a nossa vida. Então nós podemos ser como Salomão, que dedicou mais da metade da sua vida a servir ao Senhor. E no final, ele achou que já estava tudo bem, quis aproveitar a vida dele e pagou o preço por isso. Se você crê que a vida é só essa vida, nada que eu falo vai ter problema nenhum para você. Mas se você crê que existe uma eternidade, uma ressurreição, que vai ter um juízo final, deveria começar a recalibrar a rota. Sempre pensa no depois. Tenha um depois. A hora que acontecer, vai acontecer. E depois? Como você vai agir depois? Como você vai ser depois? E o depois ele serve também para a gente recompensar o passado e toda a destruição que nós fizemos. O depois serve para a gente replantar, para a gente agradecer, para a gente poder viver ao lado de Deus, servindo ao Senhor. O depois é justamente a melhor parte de tudo. Não é só conquistar, não é só ostentar, não é só pensar. O depois é o que define o que nós somos. Se nós somos pessoas que buscam a Deus por interesses, ou se nós somos aqueles que fomos transformados pelo amor e servimos ao Senhor em qualquer situação. Pensa sempre nisso. Quem você quer ser? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele possa derramar abundantemente a sua graça na sua vida, que a palavra de Deus possa fazer você germinar, possa fazer você crescer, que o seu coração seja um bom lugar para o Senhor poder estar, para que essa plantinha ela nasça, que você crie raízes na palavra de Deus, no Espírito Santo, que a tua esperança ela esteja no Senhor, que você renuncie tudo aquilo que você acredita que é Deus e não é. Pensa sempre nisso. Escute os louvores, escute a palavra, escute o que Deus está te dizendo. Deus ele só quer o teu bem. Muitas vezes nós somos o mal, que nós acreditamos que existem nas pessoas, o mal está em nós. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus e passamos por esse processo de arrependimento e santificação, nossa vida ela muda para muito melhor, assim como os nossos sentimentos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.